Então vamos continuar nosso conteúdo. Caderno 2, módulo 13, estudo sobre frações. Objetos de conhecimento. Ideia de frações, tipo de frações, conversões com frações, localização de uma fração na reta numérica, frações equivalentes e comparação de frações. Ok? Então vamos lá. Ideia de frações. Quando separamos algo em partes iguais e escolhemos uma quantidade dessas partes, estamos utilizando o conceito de fração. Em outras palavras, a fração é utilizada para representar partes da unidade ou de uma quantidade que foi dividida em partes iguais. Uma fração pode ser representada por A sobre B, em que A e B são números naturais e B é diferente de zero. Quer dizer, aqui embaixo não pode ter zero. Dizemos que B é denominador da fração e é ele que indica a quantidade de partes iguais o todo foi dividido. Dizemos que A é o numerador da fração e é ele que indica a quantidade de partes que foram selecionadas. Então, tenho 3 exemplos aqui. Primeiro, eu tenho um círculo dividido em 8 partes. Tá? E só foi selecionados 3 dos 8. No outro aqui, eu tenho um retângulo dividido em 6 partes e só foi pintado 5. Quer dizer, só selecionei 5 números. Aqui foi dividido em 5 e eu só selecionei 2. Leitura de uma fração. Para ler uma fração, começamos pelo numerador e então lemos o denominador conforme indicado nos casos a seguir. Então, primeiro caso, denominador é menor que 10. Então, quando for menor que 10, vamos trabalhar em termos de ordem, né? 2 é meio, 3 é terço, 4 é quarto, 5 é quinto, 6 é sexto, 7 é sétimo, o 8, oitavo e o 9, nono. Então eu tenho 1 sobre 6, significa que eu tenho 1 sexto. 3 sobre 5, eu tenho 3 quintos. 4 sobre 9, 4 nonos. Segundo caso, denominador é uma potência de 10. Então, quer dizer, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão. Décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de milésimo e milionésimo. Então, 7 sobre 10, 7 décimos. 369 sobre 1000, 369 milésimos. 41 sobre 100.000, 41 centésimo de milésimo. Terceiro caso. Nas demais situações, o denominador deve ser lido normalmente, seguido da palavra avos. Então, 3 sobre 17, 3 17 avos. 13 sobre 50, 13 50 avos. 28 sobre 504, 28 504 avos. Então, só acrescenta o avos no final de cada número.
Fração de quantidade. Podemos separar os problemas que utilizam fração de quantidade em dois grupos, conforme indicado abaixo. Então, o primeiro, quando calculamos a fração de uma quantidade. Então, um exemplo. Rodrigo tem 100 livros em sua casa e já leu 3/4 deles. Quantos livros Rodrigo já leu? Foi utilizado uma fração com o denominador 4. Isso significa que o total de livros deve ser dividido em 4 partes. Então, peguei aqui, como 100 dividido por 4 é igual a 25. Então, cada parte corresponde a 25 livros. O numerador da fração é 3. O que indica é que Rodrigo leu 3 das 4 partes. Portanto, Rodrigo já leu 3 vezes 25 dá 75 livros. Ou seja, 3/4 de 100 é igual a 3/4 vezes 100. E aí 3 vezes 100 vai dar 300. 300 dividido por 4 vai dar 75. Então, observe o esquema representado na situação a seguir. Então, está aqui. São 4 partes de 25. Pegou 3 partes. 25, 50, 75. Quando calculamos o todo a partir da quantidade dada. Exemplo. Ricardo está fazendo um treino diário que consiste em correr ao redor de um parque sucessivamente vezes. Após completar 6 voltas, seu treinador informou que ele já tinha concluído 2/5 do treinamento do dia. Qual é o total de voltas que corresponde ao treinamento diário de Ricardo? Agora não temos o total de voltas, mas apenas uma parte, 6 voltas, ou seja, 2/5 do treinamento diário corresponde a 6 voltas. Isso significa que 2 das 5 partes iguais em que o treinamento foi dividido corresponde a 6. Logo, cada parte equivale a 6 dividido por 2, são 3 voltas. Como o treinamento diário corresponde a 5 dessas partes, então é equivalente a 5 vezes 3 é igual a 15 voltas. Observe o esquema. Observe a seguir o esquema representando a situação. Então está aqui. Ele diz que essa barra todinha aqui é o treinamento diário. Dividiu em 5 partes. Ele já tinha andado 6 voltas. 6 voltas é 2 de 5. Dividiu 6 por 2, deu 3. Então, cada etapa são 3 voltas. 3 vezes 5, 15. Então, o total são 15 voltas do treinamento. Frações próprias, frações impróprias. Podemos classificar uma fração de acordo com os valores assumidos pelo numerador e pelo denominador. Fração própria é a que tem o numerador menor que o numerador. Quer dizer, o número de cima é menor que o número de baixo. Então, exemplos. 1/3, 4/5, 7/10
e 2/7. Quer dizer, o de cima é menor que o de baixo. Fração imprópria é a que tem o numerador maior ou igual ao denominador. Então, agora ele pode ser maior ou igual que o de baixo. Tá? O de cima pode ser maior ou igual ao de baixo. Então, tá aqui, ó. Maior, 3/2. Igual, 5/5. Maior, 5/4. E maior, 8/2. Uma fração imprópria ainda pode ser classificada em fração aparente ou ser escrita na forma de número misto. Fração aparente é uma fração imprópria em que o numerador é múltiplo do denominador, ou seja, a divisão do primeiro pelo segundo é exata. Então, exemplos. 5/5. 5 dividido por 5 dá 1. 8/2. 8 dividido por 2 dá 4. 6/3. 6 dividido por 3 dá 2. 12/4. 12 dividido por 4 dá 3. Número misto é uma maneira de escrever uma fração imprópria em que a divisão do numerador pelo denominador não é exata. O número misto é composto por uma parte inteira e uma parte fracionária, em que a parte fracionária deve ser uma fração própria. Exemplo. 2/3 é igual a 1 e 1/2. 11/4 é igual a 2 e 3/4. 10/3 é igual a 3 e 1/3. E 19/5 é igual a 3 4/5. A leitura de um número misto é indicado pela parte inteira, seguida da leitura da fração. No último exemplo, temos 3 e 4/5, quer dizer, 3 inteiros e 4/5. Então, a gente tem 1 inteiro e 1/2, 2 inteiros e 3/4, 3 inteiros e 1/3. Como converter uma fração imprópria em número misto? Vamos escrever a fração 19/5 como um número misto. Para isso, dividimos o numerador pelo denominador. Então, 19 por 5 vai dar 3 e vai sobrar 4. Então, quer dizer, aqui está separando direitinho o que cada um vai ser. Então, observe que o divisor corresponde ao denominador da parte fracionária do número misto. E o resto é o numerador. Já o quociente indica a parte inteira. Portanto, 19/5 é igual a 3 inteiros e 4/5. Como converter um número misto em uma fração imprópria? Conforme estudamos, o número misto indica 3 elementos de uma divisão: o divisor, o quociente e o resto. Com base nessas informações, podemos determinar que o dividendo e, então, a fração imprópria.
Então, basta lembrar que dividendo é igual divisor vezes quociente mais resto. Quer dizer, a prova real da divisão. Observe o procedimento para escrever 3 inteiros e 4 quintos como uma fração imprópria. Então, eu não tenho dividendo. Então, eu tenho o divisor, eu tenho o quociente e tenho o resto. Então, eu vou pegar o divisor vezes o quociente mais o resto. 3 vezes 5, 15. 15 mais 4, 19. E aí eu vou pegar o meu divisor e colocar embaixo. Então, portanto, 3 inteiros e 4 quintos é igual a 19 quintos. Localização de uma fração na reta numérica. Antes de localizar as frações na reta numérica, precisamos reconhecer que cada uma fração nada mais é do que a divisão do numerador da fração pelo seu denominador. O numerador representa quantas partes do todo foram selecionadas, enquanto o denominador em quantas partes iguais foi dividido o todo. Então, vamos estudar 2 casos, os das frações próprias e os das frações impróprias. Como localizar uma fração própria na reta numérica? Exemplo. Vamos localizar a fração 1/2, que será representada pelo ponto A. Para isso, dividimos o segmento entre os números 0 e 1 em 2 partes, pois o denominador é 2. A partir do 0, marcamos o ponto A. Depois, o 1 das partes, que indica o numerador. É 1. Então, ficou desse jeito, porque 1 sobre 2 vai dar 0,5. Quer dizer, 1/2. Já o nome já diz. Quer dizer, a metade de 1. Se é a metade de 1, ele fica entre o 0 e 1, no meio. Note que a fração 1/2 representa a divisão do número 1 por 2. E que o ponto A está no meio do segmento, porque é a metade de 1 inteiro. Próximo exemplo. Como localizar a fração 2/3, que será representada pelo ponto B? Então, dividimos o segmento entre os números 0 e 1 em 3 partes, pois o denominador é 3. A partir do 0, marcamos o ponto B após 2 das partes, pois o numerador é 2. Então, está aqui. 1, 2, 3 partes. Então, colocou no 2, porque o numerador é 2. Tá? Então, note novamente que se trata da divisão de 2 por 3, que é menor que o inteiro 3 por 3. Tá? 3 por 3 seria aqui 1 por 3, 2 por 3 e 3 por 3. Vamos localizar a fração 3/5, que será representada pelo ponto C. Dividimos o segmento
entre os números 0 e 1, em 5 partes, pois o denominador é 5. A partir do 0, marcamos o ponto C, após 3 das partes, pois o numerador é 3. Então tá aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes. Como é 3, 1, 2, 3. Ok? Como localizar uma fração imprópria na reta numérica? Exemplo. Vamos localizar a fração 3/2, que será representada pelo ponto D. Primeiro, transformamos a fração em um número misto. Então, 3 dividido por 2 vai dar 1 e vai sobrar 1. Então, ficou 1 inteiro e 1 meio. Isso significa que 1 é menor que 3 meios, que é menor que 2. Como D é 1 inteiro e 1 meio, dividimos o segmento entre os números 1 e 2 em 2 partes iguais. E a partir do 1, marcamos o ponto D, pois é uma das partes. Então, daqui, entre 1 e 2, como botou em 2 partes, 1, 2. Como aqui é meio, ficou na metade. Ok? Vamos localizar a fração 11 quartos, que será representada pelo ponto E. Primeiro, transformamos a fração em um número misto. Então, 11 dividido por 4 vai dar 2 e sobra 3. Então, 11 quartos é igual a 2 inteiros e 3 quartos. Como é igual a 2 inteiros e 3 quartos, dividimos o segmento entre 2 e 3 em 4 partes iguais. E a partir do 2, marcamos o ponto E após 3 das partes. Então, tá aqui, entre 2 e 3, 1, 2, 3, 4 partes iguais. E como é 3 quartos, então, a partir do 3, eu coloco ele. Ok?